Podemos? Não? Então, deixa eu começar a falar com as pessoas, né? Boa tarde, boa noite. Senão a gente fica esperando muita técnica, às vezes as coisas demoram para funcionar, né? Também eu quero falar disso hoje, assim, da gente ficar esperando muitas coisas acontecerem e as coisas podem não acontecer com a espera. Educação financeira na espiritualidade. Muita gente acha estranho falar disso dentro da espiritualidade. Eu também achava. Então, o que eu trago hoje para vocês é um pensamento, é uma conclusão que eu tive ao longo do meu trabalho, ao longo dos anos que eu venho fazendo consultório, trabalhando com pessoas com problemas, pessoas que me trazem questões como as inseguranças em relação a trabalho, por exemplo, inseguranças em relação ao relacionamento afetivo, insegurança em relação à família, insônia, dificuldade para dormir, preocupação, não sabe nem exatamente o dizer porquê, coisas que se repetiam, né? Ansiedade e angústia é recorrente e é quase são situações, doenças do momento da nossa sociedade atual, né? E depressão, né? E tem aí uma indústria farmacêutica para essas situações como depressão, angústia, ansiedade, e que obviamente não nos educam para não termos essas coisas. A educação vai muito para a gente ter as coisas e comprar os remédios e fazer uma corrente que não é muito do bem, essa corrente. E a gente precisa abrir os olhos para muitas coisas. E quando a gente não abre o olho para a situação financeira, por isso que eu quis trazer educação financeira na espiritualidade, que eu quero falar para vocês hoje, é o olhar da espiritualidade, o olhar da cabala para isso, como nós aqui na Dó encaramos também essa situação, que é uma situação que é para todo mundo, seja criança que está indo para o colégio, que recebe uma mesada dos pais, seja uma pessoa que está já aposentado, criando seus sonhos, realizando sonhos que não podia realizar enquanto estava trabalhando, né? Então, não importa, é uma situação que todos nós devemos olhar. Então, eu vou falar hoje um pouco da cabala, da visão da cabala. Eu vou simplificar, gente, porque 1 hora realmente é muito pouco tempo para eu poder desenvolver esse assunto, tá? Os 4 elementos são chamados os 4 servos. Olha que interessante, por quê? Porque eles constituem o mundo material, eles estão em tudo. Uma coisa pode ter mais um elemento do que outro, mas todos os elementos estão interligados. Um funciona com o outro no meio, tá? Então, eles contêm todos os recursos físicos que o homem necessita para ganhar um impulso para o seu crescimento espiritual. Se a gente pensar no nosso corpo, nós temos, né, os ossos representando a terra, nós temos os líquidos representando a água, a gente tem o ar também, a gente tem o fogo, que é a alma, que anima esse corpo, a gente tem o espírito, o fogo do espírito, a energia motora que faz as coisas funcionarem aqui. Então, a gente possui também características. E essas características estão relacionadas com os elementos, estão relacionadas com o fogo, a água, a terra, o ar. A gente sabe disso olhando pela astrologia, né? Você fala dos elementos, cada signo, os signos de ar, os signos de fogo. Mas não é só isso. Não é só um signo que determina se uma pessoa é mais de fogo, é mais água, é mais ar ou terra. São vários fatores, né? A gente pensa assim, como que é a matéria? Corpo físico, nosso corpo, que nós habitamos nele. A gente costuma dizer, né, as pessoas acham que elas têm uma alma, mas na verdade nós temos um corpo, nós somos alma. Nós somos a alma vivente e que recebe um corpo físico, que é um veículo, é um instrumento. É com ele que nós podemos realizar as coisas aqui.
Imagina você acordando na sua cama, abrindo o olho e tendo uma ideia. Você tem uma ideia, e é uma ideia muito legal para o seu dia, que você pensou para você mesmo. Hoje eu vou arrumar o meu armário, que está uma bagunça, e faz tempo que eu não arrumo. Eu vou arrumar. Aí você tem essa ideia, e você não tem um corpo. Você vai arrumar o quê? Para onde foi a sua ideia? Se você é só um pensamento, cadê a sua ação? Como é que você vai agir neste mundo? Então eu estou colocando dessa forma porque eu quero que vocês imaginem mesmo o quão importante é nós estarmos aqui agora tendo um corpo que nos permite arrumar o armário e trabalhar, namorar, nos alimentar. A gente precisa se alimentar por conta do corpo. De repente, se não tivesse o corpo, não precisava se alimentar. Então vamos tirar o alimento, vamos pensar em outra coisa. Viajar, né? A gente pode viajar também sem o corpo. Mas você sabe como faz isso? Se a gente não sabe, nesse mundo, a gente precisa olhar para isso aqui. Para isso aqui que nós olhamos todos os dias, quando escovamos os dentes, olhamos no banheiro, ok, mas a gente não presta muita atenção, a não ser que tenha uma vaidade muito grande, uma preocupação muito grande, se está com fio branco, se não está com fio branco, se tem espinha, se não tem espinha, né? Se tem uma gordurinha. E nessa preocupação, a gente vai deixando de olhar para isso aqui, de verdade, olhar para você. A sua alma, você pode entrar em contato com ela através do seu olhar, se olhar no espelho, olhar o seu olhar, perceber você mesmo no seu olhar. Isso é lidar com essa parte aqui. Assim, mas é bonito isso, bacana, mas e a educação financeira, onde entra? A gente está chegando nela, porque a gente começa entendendo que nós vivemos num plano material e nós precisamos aprender a lidar com ele, em várias coisas, são várias áreas da vida que nós vivemos dentro do plano material. A gente vive num mundo que tem os 4 elementos constantemente, só que a gente não percebe esses 4 elementos. A Cabala fala que eles são servos, porque eles devem servir a alma, para que a pessoa se eleve espiritualmente. Isso a gente vai desenvolver hoje um pouquinho. Porque o que é o desenvolvimento da alma para a Cabala? Ela vai acontecer através de uma percepção que você tem de você mesmo neste mundo. Não é em outro mundo, não é no mundo espiritual, não é no mundo dos sentimentos, dos pensamentos, é neste mundo material. Na Cabala se fala que este mundo é o corredor para o mundo vindouro. Olha que bonito a gente pensar que nós estamos todos num corredor. Esse corredor vai nos levar para uma porta, para um outro mundo, um mundo melhor, um mundo mais iluminado, um mundo talvez até que da onde a gente tenha saído para vir para cá. Mas para chegar aí a gente precisa conhecer esse corredor e precisa tratar bem e melhorar a qualidade desse corredor, que é o mundo material, é o mundo físico, é o mundo que nós habitamos. Nós estamos aqui caminhando em direção a uma porta que a gente quer abrir, mas para a gente abrir essa porta, a gente precisa entender que nós estamos aqui. É a coisa mais... Eu falo na meditação, quando você encontra o aqui e agora, é a primeira pílula para a cura. Entendeu? Porque a gente a gente larga de tomar um remédio e a gente começa a entender que nós somos nosso remédio. Nós podemos nos curar através de uma meditação simples de colocar você onde você se coloca aqui, agora, presente, nesse momento. E não se incomodar com o que vai acontecer logo após essa palestra, nem o que estava acontecendo antes. O mais importante para você é você estar neste momento. Então, quando a alma entende isso, ela começa a abrir a porta da percepção dos elementos e do que está ao redor de fato
Nós temos muitas coisas aqui ao nosso redor e que muitas vezes não se presta atenção, não se percebe, não chega a uma percepção real, que as pessoas falam do terceiro olho, né? Abrir o terceiro olho, abrir um sentido, um sexto sentido, além dos nossos 5 sentidos, para entender este mundo que vivemos, a realidade como ela é. Porque a realidade não é só o que os nossos olhos veem. Então, tem umas fontes, né, que a Cabala afirma através de um trecho da Torá, da Bíblia, que fala que um rio sai do Éden, lá no início da criação, para regar o jardim. Dali ele se divide e converte-se em 4 torrentes. Então, a gente se baseia nesse trecho que diz que sai do Éden 4 torrentes, saem os 4 elementos daí. E tudo tem uma fonte única. Essa fonte única a gente pode pensar como criador de tudo, mas pensando em nós agora, trazendo para perto, que o Criador as pessoas botam muito longe, mas vamos trazer para perto, você é a fonte única dos 4 elementos, você é a alma. Tá? Então, é a alma que mantém esses 4 elementos juntos e que dá vida aqui. A gente está vivendo num corpo porque a alma está habitando este corpo. Tá? Eu já falei disso, que cada elemento contém os traços de todos os outros. Então, assim, dentro da água tem um pouquinho de fogo, de terra, de ar. Dentro do fogo tem um pouquinho de água. Um microscópio, pode ser microscópico. Engoli, enrolou a língua, não está saindo. E pode ser uma coisa que você não enxergue, mas está lá. Né? Quando a gente está respirando o ar aqui, a gente está respirando também moléculas de água e a gente não percebe. Né? A gente não percebe tudo que a gente está vivendo e convivendo. Mas vamos falar aqui, eu estou adiantando isso porque isso é só uma introdução para vocês entenderem porque a educação financeira não é espiritualidade, na verdade é o plano material. Né? Nós possuímos então 4 corpos. Essa é uma forma de reduzir o que os egípcios chamam de 14, 16, às vezes eles até tinham mais separações da alma. A alma era separada no estudo da sabedoria egípcia em várias partes. É interessante para aprofundar a questão, mas na linha doriana de pensamento a gente resume esse número em 4. Acho que é importante aqui, que é o etéreo, mental, emocional e físico. Esses corpos são inferiores à alma e precisam ser desenvolvidos. E eles devem ser desenvolvidos, né? Eles podem e devem ser, porque eles vão servir de instrumento para a alma manifestar o espírito. Olha só, imagina que nós estamos aqui, quanto alma, vivendo num corpo, mas nós temos emoção, nós temos sentimentos, um corpo emocional, um corpo de água, e nós temos pensamento, temos uma consciência. Eu sou fulano, eu estou aqui agora, e pensa, e que tem consciência de si. Isso é o corpo mental, tá? E temos um corpo etéreo, é um plano que dá ideias, que você não sabe de onde veio, e dá um flash e você, de repente, você tem uma música que você gosta de escrever, música, e a música vem. E tem uma letra, que normalmente são ideias criativas, ou até uma solução para uma situação que você está vivendo, e você foi dormir preocupado, e quando você acordou, você tem aquele lampejo de uma solução para aquilo e você não sabe nem como chegou naquilo. Isso pode vir do corpo etéreo, isso pode estar vindo do corpo, a gente pode chamar também do corpo divino, o corpo espiritual, ou o corpo que é mais leve, por isso que é etéreo, né? Ele é o mais leve, é o mais sutil, a gente pouco entra em contato com ele no dia a dia, não se pensa muito nele, mas ele está lá. O mental e o emocional a gente não divide assim, normalmente no dia a dia, mas eles estão lá. Todo mundo identifica rapidamente um sentimento, um pensamento que está tendo, vocês estão aqui me ouvindo, estão usando o corpo mental para isso e estão usando o corpo emocional também, porque há uma identificação ou há também uma rejeição ao que eu estou falando. Então isso é o corpo emocional e o mental trabalhando ao mesmo tempo aí, junto com o corpo físico. Esse, no final das contas, é o que vai decidir.
ele acha que decide, na verdade. Mas é ele que vai fazer ou não a ideia, é ele que vai fazer a meditação ou não, é ele que vai dizer se quer ou se não quer, é ele que vai falar e comunicar o desejo. O desejo veio lá do emocional. Eu estou adiantando aqui os assuntos, porque eu estou vendo agora que o slide está falando ainda da alma que se manifesta no espírito. Deixa eu explicar isso para vocês. Recebe e manifesta o espírito. Deixa eu explicar isso. Depois a gente volta, se a gente pode tirar dúvida, a gente volta. A alma, ela está aqui, tem esses corpos que eu falei para você, e tem o espírito. O espírito, os egípcios chamavam de Ka, o Ka, um espírito, que a gente chama o espírito, mas é você, tá? Cada um tem o seu espírito. É um espírito que ele não vem para cá. O espírito, ele não, isso na linguagem adoriana, tá, gente? A gente entende que esse espírito, ele não vem para cá, ele não está aqui, mas ele se manifesta através da alma. Muitas vezes nós temos uma sensação de divino, ou uma sensação de entrar em contato com alguma força maior que nós, uma experiência de uma energia boa, e a gente fica meio aguado, meio maravilhado com essa sensação boa, e na verdade a gente está chegando perto de nós mesmos, porque é o espírito, a gente está tocando esse espírito. Primeiramente a gente toca esse espírito, para a gente poder unir esses corpos, a gente precisa tocar esse espírito que só é amor, é só amor, e quer muito que a alma viva aqui e aprenda aqui e desenvolva aqui, que volte a ele, aí volta para a unidade. Isso é uma etapa, eu estou falando da criação, do desenvolvimento da alma, mas falando no micro, não no macro, mostrando para você que é possível você se colocar nisso, entender você na criação, entender por que nós estamos aqui e por que nós vivemos coisas tão diferentes uns dos outros, somos tão diferentes, e nós temos elementos e corpos emocionais e mentais diferentes, né, uns dos outros. A gente tem característica e temperamento diferente. Deu para entender isso aqui? Porque se depois eu compartilho com quem quiser, aí vocês podem ler, eu escrevo para vocês acompanharem. Aqui está um pouquinho mais separado, o fogo, o ar, a água, a terra, os elementos nos corpos. A área de atuação, isso aqui está muito reduzido, o espírito com a inspiração divina, né? O fogo, o ar com a mente, as ideias, a compreensão. Então a gente recebe uma inspiração e a gente traduz essa inspiração para alguma coisa. Isso vai ser uma música, isso vai ser uma solução para um problema, o que isso vai ser? Então, por isso que atua também o ar na transformação das nossas capacidades, porque nós pensamos e conseguimos perceber que podemos ir além e aumentar ou diminuir alguma coisa, ou transformar mesmo a nós mesmos para vivermos melhor aqui. E o emocional é o corpo dos sentimentos, é o corpo dos desejos, é o corpo que mais tem desejo, é o corpo que atua na autoestima, no prazer, nas mudanças, nos relacionamentos, nas decisões aqui. Tem desejos maiores que os outros corpos e são sempre justificados. Não, eu quero isso porque eu preciso tal coisa assim, assim, assim. Sabe quando você vai no shopping e vem um desejo necessário que não tinha há 5 minutos antes, mas na hora que você viu a coisa, você vê que aquilo é super necessário e você precisa urgentemente daquilo e você entra e compra? É o corpo emocional que decide isso. Não é uma decisão racional, não é uma decisão lógica, é uma decisão emocional, deu para entender? Então, é ele que toma as decisões. É ele que toma as decisões quando você briga com alguém e diz, não vou mais falar com essa pessoa. Ele tomou a decisão também.
É ele que toma a decisão quando você fica, sei lá, incomodado com uma situação, ou envergonhado, ou com dúvida no ambiente, você não tem dúvida, você não consegue perguntar nada, você não consegue dizer o que está te incomodando, aí você sai. É o corpo emocional, ele diz que a lua picou. A lua foi picado pela lua e mudou o humor e saiu. Então, o corpo emocional está sempre tomando decisões para a gente, tanto na área das emoções afetivas, nas relações familiares, com amigos, com trabalho, com o que for. Ele também decide largar um emprego. O racional ele vai falar um pouquinho mais alto aí, mas ainda assim, se o emocional estiver gritando mais alto, ele decide sem pensar direito, porque é emocional. Deu para entender? Então, ele é um corpo que está mais perto do corpo físico. E por isso o corpo físico reage a ele mais facilmente do que o corpo mental. Ele está um pouquinho mais, está nessa escadinha aí, entendeu? Então, mas tem pessoas que são mais racionais, né? Todo mundo fala disso, que são mais mente, mais ar e tal, são mais cabeça, que fica tudo pensando e tal, mas ainda assim o emocional comanda. Acontece alguma coisa, o emocional que está lá adormecido, que não dá muita bola para ele, mas aí vem o emocional, se apaixona, e aí se apaixona e sai derrubando tudo, e o racional foi para as cucuias, porque ninguém mais pensa no racional nessa hora. E as emoções vêm à tona e toma todas as decisões aí. Depois se arrepende, depois, né, fica mal e tal, mas não importa, já foi. O corpo emocional decide e o corpo físico vai junto na onda, porque o corpo emocional ele dá um prazer e ele aciona um mecanismo do prazer e aí o físico não resiste, né? Então assim, você tem o cheiro da comida e você não lembrava que estava com fome, você não lembrava que não tinha almoçado ou jantado e tal, mas você sentiu o cheiro. O corpo emocional já mostrou para você toda a possibilidade do que está sendo feito e você já acionou um negocinho aqui e disse, eu estou com fome, estou com fome, estou com fome. Então, eles trabalham muito juntos, tá? E é por isso que a Cabala fala do desenvolvimento da alma junto com o desejo. Eu vou falar agora rapidamente o mecanismo, como é que ele funciona. A gente tem vasilhas. Quem está fazendo o curso de Cabala com Paulo? Aqui das turmas. Então, vocês já devem ter ouvido falar disso, das vasilhas, né? As vasilhas nós preenchemos, é um vazio que nós sentimos, né? É um vazio, uma vasilha. E nós temos desejos. Eu não vou explicar aqui toda a criação, porque vai dar tempo, não vai dar tempo. Então, eu tenho que falar para vocês rapidamente das vasilhas, que é já pós-criação. Que nós chegamos aqui com uma túnica de pele, que é o nosso corpo, com desejos. E o primeiro desejo é sobreviver. Imagina, o homem na caverna, tudo que ele queria era sobreviver. Ele queria abrigo, ele brigava pela caverna, eu quero ficar com a caverna para mim, você fica com aquela lá, né? Eu queria comida, queria procriar, mas eu já vou botar aí para vocês verem. Passando isso, hoje, o homem também quer isso. Ele quer comida, casa, constituir família, ele quer manter a espécie. Então, sobreviver passa a querer possuir. Porque uma vez que você consegue as coisas, você começa a querer ter as coisas. Então, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro para me levar não sei aonde, eu quero ter um trabalho que me dê dinheiro para poder fazer a tal coisa. Então, a gente vai de uma vasilha para outra, carregando esses desejos. O segunda vasilha, a gente vai desejar ter dinheiro para poder possuir, a gente vai desejar depois o reconhecimento e o elogio. Então, é um marcar, eu chamo de marcar porque você quer deixar sua marca.
Às vezes as pessoas querem fama, às vezes querem poder, às vezes a pessoa quer só um reconhecimento de que fez um bom trabalho. Então o ator ele quer ser aplaudido no final, né? Então são essas coisas, as pessoas querem reconhecimento por aquilo que elas fizeram. Às vezes elas vão, todas essas vazias você pode querer bem pouquinho nelas, você pode querer muito nelas. Aí é o seu desejo. Mas todo mundo passa por esses desejos. Isso aqui é o bacana, porque a gente vai vendo que todos são desejos inerentes ao ser humano e que cada um vai ter um detalhe diferente do outro. Porque tem gente que acha importante trocar de carro todo ano. Tem gente que acha importante ter um carro que use até ele se acabar. Quando acabar todinho, aí é que eu vou comprar outro. Né? Então, assim, os pensamentos o raciocínio em relação às coisas também são diferentes. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Não quer dizer que um é o ideal e o outro não seja. Tudo vai ter que ser de acordo com o que você entende para você. O que é melhor para você. Como você sente. E você administrar isso, o seu desejo. E a última vasilha antes da grande, né, dessa colorida bacana, é a do conhecimento e sabedoria. Porque a gente vai preenchendo essas vasilhas e vai dando um vazio. A gente preenche uma coisa, é o cheiro do carro novo da garagem, né? Dura um pouquinho, depois já não tem mais aquela graça toda do carro novo, já deixou de ser novo. Então você tem um vazio e começa a querer outra coisa. Toda vez que a gente preenche um desejo, vem imediatamente um vazio e um desejo que deve ser preenchido por outra coisa. A gente está falando de posse, de coisas que você pode ter, mas está falando também de relacionamentos, porque você conhece alguém, aí você começa a sair com alguém, aí você não quer mais só estar saindo, aí você quer ficar mais tempo, aí você quer que dure mais, aí você quer que seja para sempre, você quer que seja eterno, e aí você aumenta também o desejo, né? Você não se satisfaz com o início, você tem que ir aumentando de alguma maneira. Isso é o geral, né, gente, assim. Uma vez que você compreende essas vasilhas dentro de você e compreende que não existe um mal nenhum em você desejar isso ou aquilo, mas você aprender a lidar com o desejo, entender que tudo, na verdade, que a gente decide é que parte de um desejo nosso, olha, chega assim. Sabe quando você está andando numa carruagem à deriva, sem as rédeas, e os cavalos estão em disparada na estrada? Quando você entende que tudo é o seu desejo que está no comando, é como se você pegasse as rédeas. E agora você tem o domínio da carruagem. Agora você sabe para onde você quer levar esses cavalos. E eles vão te obedecer. Porque eles são como um instinto. Eles vão te obedecer, eles vão atuar para você, para a sua vida. O que você quer? Qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar? Então, por isso tudo, eu cheguei num ponto aqui esse ano foi um ano que eu mexi muito com isso, da educação financeira. Então eu fiz vários grupos, foi um trabalho bem bonito, eu gostei muito de ter feito. Eu vi muita gente transformando, porque é uma coisa que eu identifiquei lá no consultório, lá atrás, que as pessoas, quando elas traziam uma questão financeira para mim, e a gente começava a falar sobre isso, as coisas se resolviam. Parecia que abria uma coisa assim, uma luz dentro da pessoa, e aquele problema que ela achava que tinha, que era um assunto determinado, de repente não era nada daquilo. Era uma situação financeira que ela não estava sabendo resolver, e que ela estava empurrando com a barriga, e que ela estava deixando passar como uma dívida grande, por exemplo. E eu comecei a olhar e perceber que muitas das pessoas
acham normal viver com dificuldade financeira. E aí eu comecei a olhar para isso assim, peraí, tem alguma coisa que não está batendo. E aí eu disse, gente, não é assim, não é normal entrar no cheque especial, não é normal viver com dívida no cartão de crédito, não é normal. Vamos cuidar disso? Vamos arrumar a casa? Vamos olhar para isso de verdade? Aí eu fiz essa pergunta para elas. É uma pergunta, uma cena da sua vida, da infância, que envolva dinheiro. Alguma coisa lá do passado, a primeira coisa que te vem em relação a dinheiro, com seus pais, com seus avós, com tios, com primos, não importa. Mas qual foi a primeira cena ou a lembrança que você tem de mais forte em relação a dinheiro? E isso vai te dizer muita coisa da sua relação que você tem hoje com o dinheiro ou que você fez durante a sua vida toda em relação a isso. Alguma coisa, algum mecanismo que acionou lá no passado, uma crença a respeito disso e que pode ter te prejudicado ou não, ou pode ter favorecido você, que é de cada um, né? E isso é importante ser compreendido. Vocês conseguiram pensar numa cena? Conseguiram lembrar de coisas? Faz um sentido para você a sua relação hoje com o dinheiro em relação à forma como você vive hoje essa relação? Às vezes, eu tive vários exemplos aqui. Às vezes a pessoa tinha a primeira cena que veio foi, meus pais viviam brigando por conta de dinheiro. Essa era a cena que eu mais ouvia de brigas na minha casa. Outro já disse, não, em casa não tinha nada, ninguém falava em dinheiro, ninguém falava nada, mas tinha as coisas, tinha tudo. Assim, nossa, então nunca houve problema. Não, nunca teve problema com isso, nunca ninguém falava disso. Então, assim, as questões são mais diversas, né? Tem gente que diz, não, em casa eu via, meus pais trabalhavam e tudo era contado e toda vez eu tinha que mostrar as contas e meus pais faziam questão de olhar e a gente via que era difícil, tudo era muito difícil e tudo era na conta do lápis, para eu conseguir uma roupa eu tinha que pedir não sei quanto tempo de antecedência e tudo tinha que ser no crédito, não tinha cartão de crédito, né? Era tudo no crediário, era não sei o quê e tal. Hein? Também. Então, assim, são muitas ideias, muitas cenas, muitas memórias que se traz do passado para hoje. A gente volta para aqui agora, assim, a gente pode mudar isso. A gente pode mudar esse formato, a gente pode mudar essa crença. E isso, gente, só experimentando para vocês entenderem o que eu estou falando, porque muda mesmo. Não é mágica nem nada, não. Por que a gente tem que mudar? Porque a gente não recebe um manual de instrução em relação à vida, à nossa vida material. A gente não recebe esse manual de instrução na infância. A gente não é educado no colégio sobre isso. E o pior é que isso vai se tornando um tabu. Ninguém fala muito sobre dinheiro, ninguém fala nesse assunto. E agora está aparecendo aí um pouco nas mídias sociais, um pouco sobre as pessoas investirem, né? É um tal de anúncio de investir nisso, investe naquilo outro. Eu acho um perigo, porque as pessoas para investir em alguma coisa, elas precisam saber o que elas têm. Elas precisam primeiro lidar com a realidade delas, com o mundo material completo. E o mundo material completo entra tudo aqui. Nós estamos aqui e tudo que a gente está fazendo aqui envolve dinheiro. Por quê? Vocês vieram aqui, vocês não estão, eu não cobrei nada, vocês estão aqui, mas tudo que vocês estão usando aqui envolve dinheiro. A gente está transmitindo pela internet. A internet é paga. A gente está transmitindo através de celulares, computadores, vocês estão sentados em cadeiras, essa sala é acarpetada. Tudo isso aqui envolve dinheiro. Não tem como a gente não olhar para isso, mas a gente não olha.
A gente não pensa nisso. E dentro da espiritualidade existe essa crença que não pode falar disso. Quem disse que não pode? E como é que as pessoas espiritualizadas vivem? Ah, mas aí elas podem viver como as carmelitas descalças e ir para o convento. Bom, mas não é a vocação da pessoa viver. Isso também é antigo, gente. As pessoas que buscam a espiritualidade, elas também precisam comer, precisam vestir e também querem o melhor. E qual o problema? E o que isso interfere realmente no caráter? É tudo dependendo das vasilhas, daquelas vasilhas, né? Como é que você vai lidar com o seu desejo? O seu desejo de marcar é maior do que todos os desejos? Você quer fama, poder e ter poder sobre as pessoas? Aí é um problema seu, que você precisa resolver e se tratar também, né? Porque eu acho que todos os desejos desmedidos, está faltando algum equilíbrio. E todo o desequilíbrio precisa ser tratado. Porque senão quem vai sofrer lá na frente, além das pessoas que a gente pode fazer mal, somos nós mesmos. Então, não recebemos um manual de instrução, não recebemos educação nenhuma para tratar desse assunto e ainda recebemos essas coisas, dúvidas, desconfortos, situações complicadas. Tem gente que não fala de dinheiro porque tem que manter uma postura, é chato, delicado falar sobre dinheiro, né? Tem gente que fala, mas tem uma nebulosidade, toda vez que chega nessa questão é nebuloso, é complicado, segredos, tem inveja ou medo que alguém sinta inveja. Ah, eu não vou falar que eu tenho não, porque alguém pode dizer, pode ficar com inveja de mim. Ou então, fulano tem, é besta mesmo, né? Porque tem. E, gente, esse tipo de sentimento, de pensamento, isso desune a gente no momento que a gente está aqui vivendo uma era digital, tudo transparente, que dizem, né, que é transparente. Eu não vejo muita transparência nisso. Eu digo até para os meus seguidores no Instagram que eu meio que abandonei, eu tive muitos problemas, mas eu tenho problemas com isso. A gente tem que usar, né? Mas eu tenho um problema com essa coisa de dizer que tudo é transparente. Que transparência? Quando as pessoas tiram uma foto e botam lá que está tudo bem hoje, ou falam no story que está tudo bem, está tudo ótimo, aí desliga o story e está tudo mal. Então, eu não consigo compactuar com isso, de ajudar a manter uma coisa que não ajuda a pessoa a olhar para si de verdade. Eu quero que as pessoas se vejam, esse é o meu trabalho, de ajudar o ser humano que está aqui a se ver, se reconhecer, se transformar para uma evolução da sua alma. Eu acredito nisso. E eu acredito, assim como a tua alma está aqui para essa evolução, você precisa começar a entender que precisa evoluir desde o corpo físico. É o plano físico, o plano emocional, o plano mental e o plano etérico, todo ele, tudo é um conjunto. A gente está aqui para isso, para elevar isso. E essas coisas são tabu em relação ao dinheiro. Essas questões que eu coloquei aí. E isso precisa ser quebrado. E começa em cada um. Quebre esse tabu para você. Quebre essa situação. Está em uma situação difícil, compartilhe a sua situação com alguém. Compartilhe com alguém que você confia. Troca a ideia, pergunta como é que fulano faz, como é que ciclano faz, tira ideia, pede ajuda. Ajuda não é pedir dinheiro a ninguém não, mas pede ajuda para entender como é que você pode resolver a sua situação. Ou se você é daqueles que ganha e não sabe o que fazer com o dinheiro, tenho certeza que vai ter gente dizendo, menina, eu tenho milhões de ideias para você. Então assim, que o problema financeiro não é só tá devendo, né? Problema financeiro, às vezes, é ter demais também, não saber o que fazer com ele. Gente, existe isso, tá? Existe isso. Tem gente que acha meio difícil isso, mas existe sim. Então, eu começo dizendo também que as suas questões financeiras não são únicas, acredite. Elas são bem mais comuns do que você pensa. E quando você começa a compartilhar com as pessoas, você vai vendo que não é só você.
Nossa, você parcelou o cartão de crédito? Ah, eu também parcelei. Nossa, eu fui na palestra lá no Maeta e ela disse que a pior coisa que a gente pode fazer é parcelar cartão de crédito. Estou dizendo isso para você, gente, não faça isso. Tenha amor ao seu trabalho, tenha amor ao seu tempo, tenha amor ao seu dinheiro, tenha amor, e isso não é nenhum mal. Não parcele, são os juros mais altos que você pode pagar, parcela de cartão de crédito. Não faz isso. Banco, todas essas coisas. Então eu trago hoje, porque é 1 hora só, já passei do tempo, provavelmente, questões para você levar e pensar no dinheiro. Pensa nele como um entrave, é quando ele falta ou quando ele se torna o centro. Quando você pensa nele como demais, tem um trabalho para fazer, e você está pensando muito em como é que você vai cobrar esse trabalho, ou quanto você acha que ele vale, ou o tempo que você vai gastar fazendo nele, mas aí você só pensa no dinheiro, ele está se tornando um entrave. Você não está fazendo o melhor de você, você só está pensando no dinheiro. Isso aí não é uma boa energia. Dinheiro é energia, e a gente tem que aprender a lidar com a energia neste campo também. Não é só na meditação, você tem que saber lidar com essa energia que vem como um ping-pong. Do jeito que você joga, você vai ter ele de volta. Então, se ele está sendo um entrave, um empecilho, e o tempo que você pensa nele sempre é como empecilho, como entrave, como dificuldade, ele vai continuar assim. Você pode pensar nele como uma alavanca. A alavanca potencializa e facilita as nossas ações. Pense numa alavanca que ele pode ser para você quando você quer aprender uma língua nova. Então, vamos supor que alguém sabe falar russo aqui? Não? Hein? Então pronto. Como é seu nome? Danton. Então você quer aprender russo. Você pode aprender russo na internet, no Google, no YouTube, de graça. Você consegue umas aulas ali, de graça, sem gastar muito, aprender russo. Mas você tem uma viagem marcada para daqui a 1 ano e você gostaria de ter uma segurança, porque no YouTube não vão dizer para você se a tua pronúncia está certa, né? Então você vai ficar sempre sem saber. Mas aí, com um pouquinho de dinheiro, você pode fazer um curso gravado online. Mas vai continuar sem um professor para dizer se você está com a pronúncia legal. Mas um pouquinho de dinheiro, você consegue fazer um curso presencial, uma turma legal, você encontrar amigos querendo aprender russo, né? Aí você vai ter um pouquinho mais. Mas se você tiver um pouco mais e investir um pouco mais no seu desejo de aprender russo, você pode ter um professor particular. Reparem como ele foi servindo de alavanca. E isso é uma coisa que você pode fazer como exercício, de ver quando que o dinheiro é entrave na sua vida e quando que ele funciona como alavanca. Alavanca é quando ele está proporcionando uma coisa que você deseja muito. E como você trata ele como entrave. A outra questão é o corrimão. Esse daí as pessoas dizem para mim que é o mais difícil de entender. Que eu mando para casa, né? Vai para casa, passe a semana pensando nisso e descubra quando que ele é entrave, quando que ele é alavanca, quando que ele é corrimão. Corrimão, gente, é quando ele flui. Corrimão é quando você tem um lugar de apoio, você sabe que pode se apoiar e que você vai andar. É o corrimão. Imagina o corredor tendo um corrimão para a gente se apoiar. A gente pode pintar o corredor do jeito que quiser. A gente pode ampliar, a gente pode iluminar, botar mais luz, a gente pode melhorar muito a estrada por onde a gente está caminhando, quando a gente entende que essa energia, ela está na nossa vida e a condição dela depende muito da forma como a gente lida com ela. Entrave, alavanca e corredor. Eu vou passar aqui um slide rapidinho, porque senão já passei muito do tempo. Eu queria que vocês olhassem
para essa questão, né, da entrave, da alavanca e tal, e se percebam também. Quando você fica aflito, essas necessidades inadiáveis, como eu falei do exemplo no shopping, que você entra e você tem uma necessidade inadiável, e que você tem que comprar aquilo naquele momento. Você não precisava 5 minutos atrás e vai continuar não precisando dele mais. Mas você achou o Black Friday, né? Black Friday mostrou para você um martelo que você não precisa e vai continuar não precisando dele depois da Black Friday, mas você compra por conta da Black Friday. Então, essa ansiedade e um negócio que diz assim, eu vou estar ganhando. A gente não quer perder, a gente só quer ganhar em tudo. E quando a gente faz esse jogo dentro da gente, a gente acaba perdendo. Porque olha o corpo emocional aí. Será que vai dar? Será que custa caro? Será que eu consigo? Mas eu ganhei um extra. Eu trabalhei muito, eu mereço. Eu acho que vai dar. Aí a gente joga esse problema para o eu futuro. O eu futuro vai pagar, é o cartão de crédito. O cartão de crédito é um dinheiro que o banco te empresta e ele já deixa lá, está emprestado. Você me paga quando você puder. Você tem uma conta para pagar todo mês dele, mas se você não puder pagar, tudo bem, a gente parcela essa dívida e enfim os juros enormes para você. Ter consciência disso, você começa a caminhar com mais consciência mesmo, com mais clareza e a tratar melhor o que é seu. Lembra da época dos orelhões nas ruas, que a gente precisava de orelhão para falar uns com os outros? Essa época, quem pegou essa época, né? E como era horrível você chegar no orelhão e ele estava destruído? Não era horrível isso? E a gente pensava assim, poxa vida, não pensa que vai querer usar, e que são todos nós, né, que precisamos na época usar. A turma jovem não sabe disso, né, dos orelhões, não viveu isso. Mas quem viveu isso sabe o que era ruim isso. Era um bem comum a todos. E o bem que é só seu? O bem que é a sua casa? É o seu objeto, o seu carro, a conta que você paga por mês, o dinheiro vai para onde, como você gasta, quais são suas prioridades. Reparem que quando você começa a pensar nisso, só aqui, nesse horário aqui com a gente, aqui agora, só que você começa a pensar nisso, isso já vai criando em você uma mudança. Eu preciso olhar melhor para isso. Eu preciso saber qual é o meu número. Você sabe hoje, assim, no cru, sem fazer contas, sem ir para a calculadora, sem fazer muita conta na cabeça, qual é o teu gasto mensal? Você sabe assim exatamente dizer isso? Anota esse valor. Façam isso por você. Anota agora esse valor. Anota no celular, anota no papel. Anota esse valor e não minta para você. Esse é o valor que veio na sua cabeça. Guarda ele e depois vai fazer suas contas. Depois vocês vão ver como esse valor vai bater diferente. Quem não olha para isso, normalmente a gente chuta um valor pensando em prestação da casa, ou aluguel, condomínio, luz, telefone, internet, fim do cartão, não sei, né? Faz uma conta assim por alto e você chuta um valor e você esquece de trocentos outros valores que estão aí e que eles ficam mascarados. Eles ficam mascarados porque você não pensa neles e não pensa neles como gasto. Você pensa neles no dia a dia. Foi o pão de queijo, foi o cafezinho, foi não sei o que, tarará, foi uma sandália, foi uma camiseta. Aí fala assim, é uma camisetinha só. Aí a gente começa a tratar no diminutivo as coisas que a gente quer muito, mas a gente tem um lado da gente que acha que não foi muito, não devia fazer naquele mês, né? Aí você começa a tratar, foi só um negocinho assim. Então você vai
manipulando o seu corpo emocional, físico, para tomar essas decisões. O emocional vai julgando, você merece, né? Acho que vai dar certo. Então, assim, essa subida, essa elevada na alma, começa onde você pode dar o salto. Para a gente dar um salto, a gente precisa pisar no chão. A gente não começa a dar o salto no ar. A gente começa a dar o salto com os pés no chão. E ter os pés no chão é saber como é que você está tratando o seu mundo material. E não tem nenhum mal nisso. Quando a gente pensa nos desejos, você saber que deseja. E assim, tudo bem. E se está faltando desejo, está faltando alguma coisa também. Porque a gente sempre tem um desejo. Nem que seja viajar. Viajar é um desejo, né? Eu quero viajar. Alguém mais gosta de viajar? Assim, viajar é uma coisa legal, mas a gente tem que organizar a viagem. Você não pode simplesmente chegar no aeroporto, comprar a passagem em cima da hora, né? E com a roupa do corpo, para comprar a roupa lá onde você for. E não é assim que funciona uma viagem. Você organiza, né? Você faz a mala, você marca a passagem, você vai saber onde você vai ficar, se é na casa de alguém, ou se é hotel, ou se é Airbnb. Você vai planejar a sua viagem. Mas você planeja financeiramente a sua viagem também? Ou você deixa no cartão de crédito para depois, quando voltar, o seu eu futuro, que não viajou, ficar pagando? Porque o seu eu futuro é que vai trabalhar, né, e quebrar a cabeça para pagar os cartões, né? Então, pensar nisso não é você estar cortando com a sua espiritualidade de jeito nenhum. Pelo contrário. Pensar em crescer espiritualmente, você tem que começar a crescer a partir da terra. Terra, água, ar, fogo. Esse é o caminho que a alma faz da evolução. E a gente precisa começar pela terra. Eu, lá no início do meu caminho, comecei pessoas a me seguirem, a trabalhar com as pessoas, eu achava que essa parte era óbvia. Não, gente, todo mundo, isso aí é óbvio, tratado bem do mundo material, do corpo, do dinheiro, da alimentação, do sono, do bem-estar, isso é normal. Eu achava que eu não precisava falar disso. Eu levei muito tempo para entender que eu precisava falar disso também, porque isso fazia parte do desenvolvimento espiritual. Isso que eu queria falar para vocês. Vocês têm alguma pergunta, tem alguma questão? Por favor, voltar aquela que você passou rapidamente. Acho que eu estou com toque com aquela tela ali, que eu achei que era importante. Estou sentindo. Tá com toque. Não, eu posso dar. Foi essa, né? Que eu passei. Não, foi essa. Eu estava nessa, eu falei do entrave e tal. Aí foi essa daqui. Não, mas teve outra aí. Que nem todos os problemas financeiros estão relacionados com a falta do dinheiro. É porque eu falei muito disso, então eu passei rápido o slide. Diga. O slide dos vasos. Ah. O penúltimo antes do vaso colorido, tá? Conhecimento e sabedoria. Poderia dizer a diferença? Nesse. Conhecimento você adquire com o estudo, né? Você pode procurar na biblioteca, nos livros, nos cursos, e você pode acumular conhecimento de acordo com a sua memória, capacidade de armazenar, você pode adquirir um conhecimento. Você pode aprender, por exemplo, uma técnica de consertar computador, né? E aí você aprende aquilo, você faz um curso e aprende sobre aquilo, é um conhecimento. Mas na prática, quando você começar a consertar os computadores, um atrás do outro, e se deparar com vários tipos de problemas diferentes que não tinham no curso você não aprendeu exatamente aquilo, mas aí começa a aparecer e você começa a ter ideias criativas, você começa a ter que estudar mais
para adquirir conhecimento, mais conhecimento, para você ter uma sabedoria sobre aquilo, a sabedoria que você, depois de muito estudo, de muita prática, de muita experiência, você adquire. Entendeu? O saber, ele vem depois mesmo, com a prática, né? Não é com a quantidade de letras, mas como você junta as letras e forma as palavras. Diga. Pois então, eu gosto muito de ver vídeos na internet a partir de um tema que me interessa. E eu não sei se eu entendi mal num dos vídeos que eu assisti sobre cabala e dinheiro e administração financeira. E o professor falava que reter dinheiro, acumular dinheiro do ponto de vista da cabala era um erro, tinha que fluir. No final, fiquei com a sensação de que os cabalistas não se preocupam muito com o futuro, né? Assim, esse seu enfoque eu gostei, da boa administração financeira. Eu acho que isso é um conceito que tanto o economista daria como o planejador, enfim, é um conceito de uso comum da nossa cidade. Mas aí eu queria saber se você já ouviu falar também desse outro enfoque, que acumular dinheiro com medo de futuro, por exemplo, para prever situações futuras. Eu não posso falar porque eu não vi o vídeo, né? Então eu não posso dizer, mas eu acho que não é uma linha também. Eu acho eu não sei porque eu não vi o vídeo, não sei qual é tem um contexto, né? Então assim, eu entendo a questão não guardar, não acumular, para você não quebrar o fluxo. Era isso que ele falava. Sim, mas você pode guardar e administrar, né? E não deixar ele parado. Porque assim, na prática, se você deixa um dinheiro parado na sua conta, não acontece nada, né? A tendência é ele diminuir, porque você vê que tem dinheiro na conta, você vai gastando, né? Mas se você tira ele de lá e põe em outro lugar, mais difícil acesso, para você administrar e ele te render alguma coisa, que não está rendendo tanta coisa mais não, né? Mas assim, para você administrar e guardar, isso aqui é para minha viagem, isso aqui, eu não vejo nenhum mal não. Agora a cabala tem muitas linhas. A cabala, aqui é a linha doriana de pensamento, então é a minha experiência, a minha prática. Então, o que eu adquiri na prática, trabalhando com pessoas, trabalhando com muitas cabeças e energias diferentes, pessoas diferentes, e é o resultado da minha experiência. A linha doriana é bem isso, é resultado da minha experiência. Então, tudo que eu coloco aqui são coisas que foram experimentadas e vividas. Então, eu entendo que toda energia parada não é boa. Se você tem uma caixa fechada em casa que você não usa, não abre, não tá lá de papelão, desde a sua última mudança tá lá, e você não usa, para quê, né? Ela não precisa, para que você está guardando ela? Você nem abre, você nem sabe o que está lá dentro, você não precisa daquilo. Então, você pode tirar toda a energia parada. Acho que nesse sentido eu entendo, entendeu? Diga. A questão da educação financeira, né, como eu sou muito antiga, eu às vezes assim me surpreendo comigo mesma. Eu me lembro que toda a minha infância, o caderninho do meu pai tinha sapato Vulcabras da Marília, quanto era o ônibus de todos nós. E nós estamos hoje, eu me incluo, por exemplo, eu não tenho carro, eu não ando porque eu não conheço muito também. Tenho condições de andar de Uber. Eu não tenho noção de quanto eu gasto de Uber por mês. E isso é o transporte meu. É o seu transporte. Que teria que estar na no lista seu caderninho, dele, né? Isso. Foi muito grata a lembrança que me veio. Foi lindo o exercício, eu te agradeço. E outra coisa, assim, o Uber é um exemplo, mas, por exemplo, quando eu falei Vulcabras,
O tênis escolar de uma criança, que não é só da escola, mas também para passear, para ir ao cinema, ele não entra na contabilidade, como entrava o sapatinho do Cabral lá, essas coisas. Então, a educação financeira foi mudando, quanto mais planilha, sei lá, mais ou esquecido foram os itens, talvez, não sei. Mas agora, deixando a nostalgia de lado, uma reflexão no seguinte sentido. Às vezes, o momento gastador pode traduzir uma mente muito avarenta em outras coisas, né? Pode parecer paradoxal, mas a satisfação de comprar 5 bolsas e não sei o que, talvez mostre a impossibilidade de sentar e comer um bolo de fubá com um amigo, um cafezinho, avarento de sentimento, que eu quero dizer. Porque eu a acho compensação muito difícil, é grande. Marília, eu acho muito difícil julgar isso, tá? Porque eu trabalhei com muita gente. Esse ano eu me dediquei a isso, eu até chamei o nome do trabalho de terapia do dinheiro. Foi esse o nome do trabalho que eu fiz. E esse trabalho foi um trabalho que eu vi mexendo com pessoas que não eram avarentas emocionalmente, como você está colocando, sugerindo, entendeu? E pessoas que gastavam muito. E eu vi pessoas que não gastavam nada e davam todo o dinheiro para muita gente e não ficava com nada para si. Eu vi vários casos. Eu vi casos completamente diferentes. E são coisas que é impressionante o ser que se revela quando você começa a olhar o dinheiro. E é bom, porque você descobre, inclusive, capacidades que você achava que não tinha. E isso eu vi, e o que me motivou a fazer esse trabalho foi ver o brilho no olhar das pessoas. Porque as pessoas começaram a ter um brilho, e pessoas que tinham dívidas, que achavam que nunca iam conseguir pagar aquilo, começaram a ver luz no fim do túnel pelo simples fato de botar numa ordem, pelo simples fato de organizar. E às vezes não é porque tem uma avareza emocional, às vezes é uma dificuldade. Tem gente que tem o dinheiro, aparece um dinheiro extra na conta e não consegue ter o dinheiro ali. E precisa ir para o shopping comprar 5 bolsas porque não consegue lidar com a sobra do dinheiro. Às vezes não é, entendeu? É uma dificuldade e às vezes que foi plantada, às vezes no passado. Porque, ou até dentro da espiritualidade, porque o certo é não desejar coisas. O certo é não ter coisas. O certo... E quem disse isso? Muitos de nós aqui ouvimos que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o reino dos céus. E como isso foi então, usado, né? Isso era assim, o professor dizia, os pais diziam, não sei o quê. Como então, isso foi colocado pecado, também. Aspas, Como se fosse um pecado ter dinheiro dentro da espiritualidade. Então, quantas vezes, e eu sofri muito com isso, porque quantas vezes eu fui criticada porque me dediquei minha vida à espiritualidade, ainda terapeuta, tendo um consultório, mas meu consultório dentro da espiritualidade, as pessoas acham ruim porque eu cobrava. Gente, como é que eu vou viver? Eu cobro, sim. E meus cursos são cobrados, minhas aulas, meus atendimentos, sim. Mas como é isso? Porque dentro da espiritualidade não se cobra. Como assim não se cobra? E uma pessoa que se dedica e dá vida a isso, como assim não vai cobrar? Entendeu? Então isso é uma crença dentro da espiritualidade que está errado, porque a espiritualidade tem que ser caridade. Existem muitas formas da caridade, muitas formas de se fazer de verdade caridade. Então tem gente que é isso, tem uma renda, viveu, né? Eu tenho faleceu esse ano, uma professora minha que fazia tudo de graça. Ela atendia de graça, ela dava aula de graça, as pessoas davam coisas e contribuíam com a casa, e ela fazia os atendimentos de graça, mas era a vocação dela, porque ela mudou isso na vida dela aos 50 anos, ela mudou de profissão,
saiu completamente da profissão dela e foi se dedicar à astrologia, e ela tinha renda de família, porque ela era rica. Ela pôde fazer isso, né? Bacana que ela fez, ela pôde ajudar muita gente, né? Tocou muitas pessoas, mas ela tinha condições. Não entendendo? Tem gente que acha que aqui a dó é caro. Gente, não é caro. Não é. Assim, podem achar o que for. Eu sei que não é. E hoje eu posso falar isso assim com vocês, normal, entendeu? Sem problemas. E eu quero que vocês também possam falar sobre isso de forma normal, sem problemas. Quando você compartilhar a sua situação com alguém, você vai ver como isso vai abrir alguma coisa dentro de você. Começa anotando o sapatinho lá que não... Bota ele na conta também. Aqui no Instagram tem uma da Eliana. Ela pergunta: algum exercício para fazer para equilibrar os elementos antes de dormir? Exercício para aterrar? Eu gosto de mexer com a terra. Eu acho que mexer com a terra, mexer com a planta, botar a mão na terra, sentir o cheiro da terra, me enfiar os pés, os dedinhos dentro na areia da praia, não. Uma terra, aquela terra úmida, marrom, que vai, né, botar uma semente, cuidar de planta, ver essa planta, se responsabilizar pela planta, ver a planta crescer, regar todo dia, lembrar da planta, cuidar. Se você tiver condições, tem uma planta na sua casa, se você cuida de uma planta, é você que cuida, você tem o mínimo de organização para poder fazer uma organização financeira. Você cuida de um animal, tem animal em casa, também, se você tem, você também tem organização. Você sabe, você tem roupa limpa para usar amanhã, quando você for trabalhar segunda-feira, você tem roupa limpa? Você sabe que tem? Você sabe o que você vai comer hoje à noite ou amanhã? Você tem uma ideia se você vai comer em casa ou na rua? Então você tem um mínimo de organização. E isso é o que é necessário para você começar a organizar um caos financeiro, por exemplo, que não é independente se você tem ou não tem o dinheiro. Porque o problema financeiro pode ser tanto excesso como, né, falta, e às vezes não é nada, nem excesso nem falta, é só uma desordem mesmo. Então, eu sugiro a vocês que façam o exercício de pensar em trave, alavanca, corrimão, perceba ele na sua vida, perceba ele na vida, nas coisas que você usa, na convivência com as pessoas, no Uber que você pega, porque a pessoa saiu de casa para te levar onde você deseja ir, mas a pessoa saiu motivada por um dinheiro que ela precisa ganhar. E assim funciona, o padeiro na padaria sai de casa de madrugada para fazer o pão para você comer e você poder sair de manhã para ir trabalhar. São coisas que é assim, e nós todos nos relacionamos. E todos têm isso. E isso é importante ser visto. Você ia fazer uma pergunta, né? Eu estava pensando assim, desde a primeira palavra, você nos fez pensar com relação ao ambiente quando a gente era criança. Eu acho que até vendo até a última vasilha, a sabedoria, poderia fazer esse trabalho de utilizar hoje a nossa sabedoria, o conhecimento que a gente teve ao longo da nossa vida, para entender, principalmente quando éramos crianças, que é quando a gente começou realmente, né, a ter essa noção que somos entradas e tudo, e daí entender como foi da nossa vida de lá para cá, como foi que a gente... Não, Ana, sabe o quê? Eu sugiro que não. Eu sugiro que você não perca muito tempo olhando como foi. Eu sugiro que a gente só entenda. Foi. E foi. Traz para cá agora, não precisa fazer todo esse caminho de volta. Você já fez o caminho, você não precisa fazer de novo. Entendeu? Esse caminho já foi feito. Então você não perca tempo em pensar por que foi. Ai, se eu tivesse... Se eu tivesse, o porquê que foi assim, Deus me ajude, olha que pena, olha a vítima. Não faça isso, porque
pode abrir campo para muita coisa, tanto para lamento como para euforia de uma época que foi bacana e que agora não é. Então assim, não, veja e traga agora para cá. Bom, a minha imagem do passado foi linda, como diz Marília, né? Ela ficou feliz com a imagem que eu mandei pensar da cena da infância. Tem gente que pensou em alguma cena que não foi muito legal. Então assim, mas que bom que a gente pode lembrar e sacar, e assim, gente, eu tenho essa imagem, eu quero afastar isso, eu quero cortar com isso. Vamos agora para cá, uma outra imagem, você pode mudar. Essa é a mensagem. Você pode mudar a sua realidade. A realidade que você acredita que está vivendo. Você pode mudar isso. Mas cabe a você tomar a atitude, dar o primeiro passo. Primeiro passo, você precisa se organizar. Gente, um beijo. Bela Ralph. Obrigada.